Então, se alguém quiser se informar sobre coisas que vão acontecer no milênio, tá? Cenas do próximo capítulo, tá? Então, que esteja lendo Ezequiel, do capítulo 40 até o 48, tá? Então, voltaremos para a cidade dos nossos antepassados, tá? Aqueles que não descobriram suas tribos, tá? Se não descobrirem aqui, tá? O Messias vai revelar. A tradição judaica diz que Elias é que vai revelar a tribo, tá? Eliarro Hanavi vai revelar a tribo de cada um, tá? Então, assim, nós cremos que o Messias estará revelando a tribo de cada um. Falamos a título de curiosidade, tá? A tradição judaica diz que Elias vai dizer para cada um, ó, a sua tribo é essa. Você, vai pra lá, a sua tribo é aquela, tá? Mas nós sabemos que é o nosso próprio Messias, tá? Que vai dizer a tribo de cada um, tá? Voltaremos a morar junto com o nosso povo de Israel. Imagina a gente celebrar uma festa de Sukkot, tá? Lá em Jerusalém, tá? Quem vai receber a gente lá para celebrar a festa, tá? Nada mais, nada menos do que o próprio nosso soberano Iá, o nosso Mariá Yahushua HaMashiach, tá? As tribos subirão, as nações dos 4 cantos da terra subirão também para celebrar a festa das cabanas. Quem não subir, não virá chuva sobre aquela nação, tá? Até as outras nações subirão, porque na verdade, durante o milênio, todas as nações serão distritos de Israel. O capítulo 19 de Devarim, Deuteronômio, vem falar de quê? Das cidades de refúgio, tá? Então, as cidades de refúgio. Então, a gente sabe que algumas pessoas cometiam assassinatos por querer, tá? Era o que hoje é chamado de doloso, tá? Que houve intenção, mas algumas pessoas cometiam assassinatos o quê? Sem dolo. A Torá menciona o caso de um sujeito, um homem, que ele está lá no campo e ele é um lavrador, está cortando uma árvore, e de repente o cabo do seu machado solta lá, né? Solta lá do machado e pum, bate na cabeça do outro e mata o colega dele, tá? Então ele matou uma pessoa sem querer. De todo jeito, ele pecou, porque ele deveria... Pô, se eu trabalho com machado, eu sei que se esse machado soltar, vai na cabeça do meu amigo, então eu tenho que estar toda hora tomando cuidado com a minha ferramenta. Ou então eu vou mirar em outra direção, longe da cabeça do meu amigo, tá? Então... de todo jeito foi um pecado, mas não foi intencional. E nesses casos assim, a gente, nos dias de hoje, o que a gente poderia fazer? Um exemplo, você mora no 10º andar, que Elohim nos livre. Aí você tem um vasinho de planta lá, e está passando um sujeito lá embaixo. Você esbarra no vaso de planta lá e cai na cabeça de alguém lá embaixo e a pessoa morre. O que acontece? Então o vaso de planta, trazendo para os dias de hoje, caiu na cabeça de alguém, foi sem querer. Mas de todo jeito não era para ter deixado aquilo ali. Por que tem um vaso de planta lá, na beiradinha, no 10º andar do prédio? Até um vento podia ter derrubado aquilo, tá? Então, coisas que a gente não tem culpa, o Criador, na sua Torá, ele estabeleceu o quê? Cidades de refúgio, tá? Ir Miklat, ou seja, cidade de refúgio. E o nosso Messias, no nível mais profundo, é essa cidade de refúgio. Então, 6 cidades de refúgio foram estabelecidas em Eretz Israel, tá? 3 antes do Jordão, tá? E 3 depois do Jordão, Be'ever HaYarden. Então, essas 6 cidades, tá? Se a gente olhar para Magen David, tá? Ou seja, o escudo de Davi, tá? Que Davi, a gente pode até dizer que foi o primeiro homem que inventou uma logomarca, tá? O nome, deixa eu pegar aqui um quadrinho, só para a gente ter ideia, tá? Então, a Magen David, ela tem 6 extremidades, tá? Então, olha que coisa interessante. O nome David, tá? O nome David, no paleo hebraico, tá? Como na época que ele veio aqui, olha que interessante, olha. Dalet, Vav, Dalet, tá? Então, no paleo hebraico, é dessa maneira que se escreve. Por que a gente sempre fala que 14 é o número de Davi, tá? Dalet é porta, o valor numérico é 4. Vav é 6, 4 mais 6, 10. E outro Dalet, o quê? Mais 4, 14. Porta, aqui é porta, aqui é prego, aqui é porta. Primeira vinda do Messias, ó. Esse primeiro Dalet, tá? Codificado no nome do rei Davi, tá? Primeira porta se abriu 2000 anos atrás, tá? E o que aconteceu? Uma morte horrível. Teve suas mãos e seus pés perfurados, por quê? Por pregos, Vav, tá? E a segunda vinda, que estamos aguardando, outro Dalet, ou seja, outra porta, tá? Mas a gente sabe que tem gente que não conhece muitas vezes as línguas semíticas, o paleo-hebraico ou o proto-sinaítico. Vamos fazer no proto-sinaítico, só para a gente ver, que era mais antigo ainda, tá? Vamos lá.
a gente vai ver que sempre o quê? O triângulo está associado ao nome do rei Davi. Se a gente recuar no tempo, tá? Muito mais atrás, como é que se escrevia Davi? De novo, um triângulo aqui na frente e outro triângulo atrás, tá? Então, Maguen David, tá? O escudo de Davi. Então o pessoal até comenta, provavelmente Davi deve ter sido o primeiro camarada na história a fazer logomarca, o pai das pessoas que trabalham fazendo logomarca, tá? Então olha aqui, se a gente pegar, tá? Por que é Maguen David? Então algumas pessoas, por uma questão de total desconhecimento das línguas semíticas, ficam querendo falar mal da Maguen David, tá? Como se fosse algo pagão. Ah, mas o sujeito que é pagão lá, eu vi uma religião pagã usando. Então, legal. Então não usa mais branco não, porque tem religião pagã também que usa roupa branca. Não usa mais turbante na cabeça não, que tem uma religião pagã que veio da África, que além de usar uma roupa branca, tá? Que parece até dos sacerdotes, usa turbante branco na cabeça também. Gente, o inimigo, ele é o quê? O pai da mentira. Ele não tem originalidade, ele copia e cola as coisas do Criador, tá? Então, assim também ele faz com a Maguen David. Ou seja, por que eu fiz essa Maguen David aqui? Então, aqui, às vezes a gente fala para algumas pessoas, tem um ditado agora no Brasil que fala assim, pô, para certas pessoas a gente tem que desenhar. Então, eu estou desenhando aqui, tá? Ou seja, tanto no paleo hebraico quanto no proto-sinaítico, tá? O nome Davi tem dois triângulos. O que ele fez? Ele botou um para cima e um para baixo, aí talvez alguém vai dizer, não, mas tem um erro aí. E esse Vav, ele não botou. Será que não botou? Qual o valor numérico do Vav? 6. Uau! Olha só, então ele colocou, o Vav está codificado, porque Maguen David tem o quê? Quantas direções? 6 pontas. Então, nós vemos aqui Dalet, Vav, Dalet, ou seja, e nós vemos também até uma bela ilustração da primeira e da segunda vinda do Mashiach. É praticamente um monograma, para quem entende. É praticamente um monograma. Então, é bom a gente saber disso, porque infelizmente tem pessoas que adentram no movimento Netzarim e muitas vezes ouvem falar alguma coisa e não conhecem as línguas semíticas e acham e repete coisas que outras pessoas falaram, tá? Então muitas vezes muitas vezes é o quê? É ignorância. O que significa ignorância? Eu sempre gosto de falar isso. É ignorar os fatos. Se eu ignoro esse fato aqui, eu sou um ignorante. Mais uma vez que eu sei disso aqui, eu posso mudar a minha conduta, tá? E inúmeras e inúmeras escavações foram encontradas até comprovando, tá? Que os Netzarim já usavam qual símbolo? Deixa eu fazer aqui, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Qual o símbolo Netzarim que encontraram? Inclusive, lá em Israel, o judaísmo tentou esconder de todo jeito, tentou esconder, tá? Esse símbolo Netzarim, tá? Mas acabou sendo revelado para o mundo inteiro. Qual foi o símbolo Netzarim que foi encontrado? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então acharam lá escavações. Ou melhor, vou mostrar aqui eu como desenhista, tá? Eu não sou bom não. Então vamos lá, melhor, tá? Aqui, ó, o emblema Netzarim. Os Netzarim, eles já usavam esse emblema com a menorá, tá? Que representa o Messias, tá? A Maguen David, que representa a casa de Judá, que é o reino do sul, tá? E o peixinho, tá? Que representa Efraim, tá? As 10 tribos do reino do norte, a casa de Israel, tá? Então, os próprios Netzarim, tá? Eles se utilizavam da Maguen David, como a gente vê no meio do emblema Netzarim, tá? Ou seja, menorá, Maguen David e o peixe. Aí a pessoa ainda vai querer falar assim, mas o peixe também é pagão. Então, muitas vezes as pessoas querem atribuir tudo ao inimigo de nossas almas. Então, a gente tem que pensar isso. O adversário, ele copia as coisas do Criador. Mas eu ouvi dizer lá que o peixe na religião tal, de não sei o quê. Eles copiam as coisas do Criador, porque eles não inventam nada, tá? Você tira isso pelas religiões aí afros, né? Né, que eles fazem sacrifícios semelhantes ao que a gente vê na Torá. Exatamente. Né? Eles fazem mata aqueles animais e tudo, até hoje, colocam em esquinas e tudo é semelhante ao que vê na Torá. Se for assim também, você vai dizer que tudo aquilo ali é paganismo. Exatamente, né? Então se fosse nessa tese aí, então tudo vai ser paganismo. Deixa eu consertar esse peixinho aqui, tá? Então eu já botei ele para cima aqui. Acho que a vontade de ver Efraim voltar para a Torá é tão grande que eu botei ele com a boquinha para cima, tá?
mas no emblema Netzarim, tá? Ele tá o quê? Com a boquinha para baixo, tá bom? Ou seja, porque Efraim foi espalhado entre as nações, tá? Por isso que diz lá em Gênesis 48, quando Jacó põe as mãos sobre a cabeça de Efraim e Menaché, ele fala, crescerão muito como peixes no meio da terra. Coisa estranha, Jacó deve ter pensado, como é que tem alguém que está com o microfone ligado, tá? Se alguém puder desligar o microfone. Não, às vezes a pessoa quer falar, né? Ah, se alguém quiser falar, também pode falar, tá? Se alguém quiser falar. Então, Efraim, tá? Quando Jacó colocou as mãos sobre a cabeça de Efraim e Menaché, ele falou, cresçam muito como peixes no meio da terra. Peixes no meio da terra? Então, a conclusão que a gente chega é que talvez esse ditado brasileiro não seja nem brasileiro, seja israelita. Ah, eu me sentia um peixe fora d'água na denominação que eu estava. Agora que eu voltei para a Torá, para as águas da Torá, eu sou um peixinho que estou, o quê? Dentro da água. Então, por conta disso, tá? O emblema Netzarim, ele coloca esse peixinho com a boca para baixo. Ele lembrando a profecia de Jacó, que eles cresceriam muito como peixes no meio da terra. Por isso esse peixinho com a boquinha para baixo aqui, para a terra. Tá? E a expectativa é que eles voltassem para as águas da Torá, tá? Por isso que eu fiz aquele desenho para cima já, tá? A vontade de ver Efraim voltar é tão grande que eu já botei até para cima. Então, agora, Efraim tem voltado para casa, tá bom? Se alguém quiser falar aí, tá? Pode falar, tá bom? As pessoas ficam querendo achar, como é que se fala? Achar pena em focinho de porco, acho que é esse ditado, né? Pelo em ovo, né? E eu criei um agora, pena em ovo, é o certo, tá? Mas eu criei aqui, achar pena em focinho de porco, tá? Se não existe, tá sendo inventado agora. Ou seja, a pessoa lê um negócio lá em Atos e quer associar isso a Maguen David, ou seja, não é nada disso, está falando lá a estrela de Renfã, de Moloque, ou seja, é outra estrela, tá? Ou seja, e até porque é uma coisa interessante, tá? Que a gente sempre vai lembrar para todo mundo que esse emblema aqui, tá? Esse emblema, tá? É chamado o quê? Maguen David, tá? Ou seja, Maguen em hebraico significa o quê? Escudo, tá? Maguen David, escudo de Davi. Ou seja, não é Kohav Davi. Se fosse Kohav Davi, seria estrela de Davi, tá? Ou seja, então Maguen David é uma coisa. E essa estrela aí de Renfã de Moloque é outra coisa. Então é legal, a gente não estava programado de fazer isso, mas para a gente lembrar, tá? Acerca dessas cidades de refúgio, tá? Ou seja, em 6 direções, tá? Na nossa terra de Israel, 3 antes do Jordão, 3 depois, tá? Porque algumas tribos ficaram antes, outras ficaram depois. Agora, outra coisa, que a gente vem a usar de arravar, algumas pessoas não sabem disso, então assim, se a gente tiver que explicar para alguma pessoa, a gente vai, escreve isso aqui e tal, se alguém quiser, a gente até coloca isso aqui depois no grupo, para printar como é que era no Palhebraico, no Proto-Sinaítico e tal. Se chegar para um matemático e falar assim, matematicamente, quais seriam as probabilidades matemáticas de isso está sendo usado para ser uma desculpa, para se justificar a Maguen Davi. O matemático vai pegar todas as letras e tal, vai calcular e falar assim, é uma em não sei quantos milhões, tá? Ou seja, então a pessoa tem que ter uma fé muito grande, ela tem que ter uma fé que isso aqui é uma casualidade, é uma coincidência, assim, que seria 1 em milhões, tá? De cair isso aqui. É como se a gente pegasse o nome da gente e falasse, faz a Maguen Davi com o nome da gente. A gente não vai conseguir, tá? Ou seja, então é bom a gente saber disso, porque se alguém vier falar, que a gente venha estar explicando, tá? E Maguen Davi é uma bela simbologia para essas 6 cidades de refúgio. E elas apontam para o Messias, porque ele é a nossa cidade de refúgio, tá? E uma coisa interessante, essas 6 direções a gente pode pensar, tá? Yahuwah, ele cuida de mim na direção norte, sul, leste, oeste, e em cima e embaixo. Olha que coisa interessante, ou seja, as 6 direções, tá? E essa Maguen David, essas 6 cidades de refúgio apontam para o Messias e apontam também para o remanescente, tá? Porque nós devemos lembrar o seguinte, os levitas, eles ficavam nessas cidades de refúgio, tá? Os levitas receberam 42 cidades, mais 6 cidades de refúgio, 48 ao todo, tá? Eles não ficavam só nas 6 cidades de refúgio, mas inclusive também ficavam nas 6 cidades de refúgio. 42 cidades, mais essas 6, totalizando 48. Nessas 6 cidades de refúgio,
a tribo de Levi era orientada a estar cuidando dessas pessoas. Aquele que cometeu um assassinato que não foi premeditado. Então, Mashiach é nossa cidade de refúgio, tá? Porque os levitas habitavam nessas cidades de refúgio. Então, podemos até dizer assim, essa ilustração, o Messias é a nossa cidade de refúgio, tá? Nós estamos morando lá como os levitas, tá? E somos como os levitas que moravam naquelas cidades, e aquelas pessoas que tinham cometido algum assassinato sem querer, durante esse tempo que eles permaneciam ali, eles iam aprendendo a Torá, eles eram muito bem tratados pelos levitas. Ou seja, então cada um de nós, independente de qual tribo, como um sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque, que o nosso Messias inaugurou com a sua morte e ressurreição, que cada um de nós, que já moramos nessa cidade de refúgio que é o Messias, tá? Que venhamos fazer o que os levitas faziam, ou seja, que venhamos estar ensinando a Torá para as pessoas que chegam. As pessoas vão vindo, muitas pessoas chegam totalmente, muitas vezes sem saber nem para qual direção vai seguir, o que é certo, o que é errado, tá? Tamanhos são os enganos dos sistemas religiosos, tá? Então, nós, assim como a tribo de Levi, que venhamos receber muito bem, tá? Com um abraço caloroso a cada irmão e cada irmã israelita que vai chegando, até mesmo aqueles que são estrangeiros, tá? Para que eles, durante esse período que eles passem na cidade de refúgio, eles venham estar aprendendo o quê? A Torá. Então, no fim, aquela pessoa que cometeu algum assassinato, que se refugiava numa dessas 6 cidades, tá? No fim, tinha até uma bênção disfarçada, que ela ficava morando ali junto dos levitas, tá? E os levitas ensinavam com todo carinho a Torá para essas pessoas, tá? Agora, a Torá prescreve que essas pessoas que cometeram esses assassinatos não premeditados, elas deveriam permanecer nessas cidades de refúgio até a morte do sumo sacerdote, tá? Que aponta também para o sacrifício do nosso Messias, tá? Quando então retornariam para as suas cidades. E é o que ficou designado para nós. Depois da morte e ressurreição do nosso Messias, que é nosso sumo sacerdote nos céus, tá? Nós aguardamos a sua segunda vinda, em que ele nos trará para a cidade dos nossos antepassados, cada um de acordo com o quê? Com as suas tribos, tá? Quem for de uma tribo vai ficar num lugar, quem é de outra tribo vai ficar em outra. Lá no Sefer Yehezkel, no livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o 48, tem um conteúdo lindíssimo, tá? Fala sobre inúmeras coisas que acontecerão no milênio, como serão divididas as porções para cada uma das 12 tribos. Inclusive é narrado até qual a porção que o Nasci, tá? Que o príncipe vai receber, que o Messias vai receber, tá? Então, se alguém quiser se informar sobre coisas que vão acontecer no milênio, tá? Cenas do próximo capítulo, tá? Então, que esteja lendo Ezequiel do capítulo 40 até o 48, tá? Então, voltaremos para a cidade dos nossos antepassados, tá? Aqueles que não descobriram suas tribos, tá? Se não descobrirem aqui, tá? O Messias vai revelar. A tradição judaica diz que Elias é que vai revelar a tribo, tá? Eliahu Hanavi vai revelar a tribo de cada um, tá? Então, assim, nós cremos que o Messias estará revelando a tribo de cada um. Falamos a título de curiosidade, tá? A tradição judaica diz que Elias vai dizer para cada um, ó, a sua tribo é essa. Você, vai para lá, a sua tribo é aquela, tá? Mas nós sabemos que é o nosso próprio Messias, tá? Que vai dizer a tribo de cada um, tá? Voltaremos a morar junto com o nosso povo de Israel. Imagina a gente celebrar uma festa de Sukkot, tá? Lá em Jerusalém, tá? Quem vai receber a gente lá para celebrar a festa, tá? Nada mais, nada menos do que o próprio nosso soberano Iá, o nosso Mariá Yahushua HaMashiach, tá? As tribos subirão, as nações dos 4 cantos da terra subirão também para celebrar a festa das cabanas. Quem não subir, não virá chuva sobre aquela nação, tá? Até as outras nações subirão, porque na verdade, durante o milênio, todas as nações serão distritos de Israel, tá? Ou seja, isso é um treinamento para o Olam Rabá, que é a eternidade. Então nós que estamos como os levitas, nessas cidades de refúgio, que venhamos dar um abraço bem apertado em quem está chegando. A pessoa, poxa, caramba, eu estou descobrindo a Torá agora, e que a gente venha ser solidário com essas pessoas, tá bom?